Boa noite a todos. Sejam bem-vindos ao Lar Maria Cecília. Eu gostaria de convidá-los para o início da reunião. A nossa irmã Valdirene vai fazer a prece. Boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez nesta casa. Elevemos o nosso pensamento ao nosso Pai de misericórdia, rogando harmonia neste momento, elevando o nosso pensamento aos mentores espirituais que nos assistem a todo instante, e que o nosso irmão palestrante da noite de hoje possa tocar o coração e a mente de cada um que está aqui neste salão. E essa palestra, como ela é divulgada nas redes sociais, ela é atemporal, e que todos os nossos irmãos, que o momento que ouvir esta palestra, esta mensagem trazida pelo nosso irmão da noite, que ele possa receber toda a vibração através desta mensagem, através dessa luz, desta fonte de sabedoria trazida pelo nosso irmão Allan Kardec, pelos mentores de luz que sempre trabalham a nosso favor, e que nós, Senhor, estejamos sempre receptivos ao ouvir esta mensagem, primeiramente usá-la para nosso melhoramento, para essa expansão da nossa consciência, para a expansão da luz dos nossos corações, e assim, Senhor, levar a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho, a todos aqueles que caminharem conosco nesta jornada, nesta terra. Obrigado, Senhor, por mais esta noite de luz, por mais esta noite de mensagem de amor nesta casa, e que Deus abençoe a cada um que esteja, Senhor, aqui neste salão, e que esteja ouvindo esta mensagem, e que o nosso Pai de misericórdia esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo o mal. Porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Meus irmãos, a leitura de hoje é do capítulo 10. Bem-aventurados os que são misericordiosos. No tópico, a indulgência. Espíritas, gostaríamos hoje de vos falar sobre a indulgência. Esse sentimento tão doce, tão fraternal, que todo homem deveria ter para com seus irmãos, mas que poucos praticam. A indulgência jamais vê os defeitos alheios, ou, se os vê, evita falar deles e divulgá-los. Pelo contrário, ela os esconde, a fim de que não sejam conhecidos, e, se a malevolência os descobre, sempre tem uma desculpa pronta para amenizá-los, ou seja, uma desculpa aceitável, séria, e não daquelas que, parecendo atenuar a falta, a deslocam de um modo maldoso. A indulgência nunca se interessa pelos maus atos dos outros, a menos que isso seja para prestar um serviço exemplificando, e ainda tem o cuidado de atenuá-los tanto quanto possível. Não faz observações ofensivas, não tem censura em seus lábios, mas apenas conselhos muitas vezes velados. Quando vós lançais a crítica, que conclusões se devem tirar de vossas palavras? É que vós que censurais não terias feito o que reprovais, e que, portanto, valeis mais que o culpado? Homens, quando então julgareis os vossos próprios corações, os vossos próprios pensamentos, os vossos próprios atos, sem vos ocupardes do que fazem vossos irmãos? Quando abrireis os olhos somente para vós mesmos?
Sede, portanto, severos para convosco mesmos e indulgentes para com os outros. Pensai naqueles que julga em última instância, que vê os pensamentos secretos de cada coração e que, consequentemente, perdoa muitas vezes os erros que repreendeis, ou coordena os que desculpais, pois conhece bem a causa de todos os atos. Pensai que vós proclamais tão alto, maldito, podereis talvez ter cometido erros mais graves. Sede indulgentes, meus amigos, pois a indulgência encanta, acalma, reergue, enquanto a severidade discrimina, distancia e irrita. Obrigado. Meus amigos, boa noite a todos. Que Jesus nos abençoe em mais uma noite em que nós estamos reunidos com o pensamento voltado para o nosso Mestre Jesus, para aquele que é o diretor, o médico das nossas almas. Porque o sofrimento hoje é na nossa alma. O sofrimento físico até faz com que a gente possa erguer e seguir em frente na nossa jornada. É um desafio para nós. Mas quando é dentro de nós, é um pouco mais difícil. E assim nós estamos hoje aqui com o nosso convidado, Eurípides Veloso, mineiro, como todos os outros bons mineiros, né, que nós temos no Brasil, mineiro, expositor espírita, escritor, trabalha lá na Federação Espírita do Estado de Goiás, pela doutrina espírita e pela divulgação da doutrina em Goiás, especialmente numas obras que contam a história dos centros espíritas de Goiás, das entidades, das instituições espíritas, porque o nome do trabalho é Projeto Memória. É a gente relembrar tudo de bom que nós tivemos a eras maiores, a eras lá de 1913, 1920, né? Como que era praticada a doutrina espírita e a lembrança daqueles que estavam trabalhando. Então, nós com muita alegria vamos passar a palavra ao nosso querido Eurípides Veloso. Da autoria dele, ele tem alguns livros que oportunamente nós vamos mostrar aqui para vocês. Então, meu amigo, você está com a palavra. Muito boa noite a todos. Quero desejar a todos, tentando buscar a proteção de Jesus, para que essa vibração espalhe sobre todos vós aqui presentes, auxiliando a cada um no conforto que o templo oferece e na perspectiva de aqui estar buscando aquilo que sirva para a tranquilidade, a paz no coração, que sirva para elementos vibracionais a serem levados para os nossos lares. A lição não é escolhida assim por acaso, ou melhor dizendo, não é escolhida assim por um interesse particular nosso. Quando vamos a uma casa, mentalizamos, solicitando o amparo da espiritualidade para que nos indique a lição que seja a lição mais adequada para a necessidade coletiva dos que estarão presentes na respectiva reunião. E sobre o tema podemos pensar o seguinte: em todas as épocas,
principalmente nas épocas de grandes transformações, sempre há, sob o cuidado dos espíritos protetores, a indução de determinadas virtudes que são mais apropriadas para o momento em que se vive, para os tipos de comoções sociais. Apenas para entender, na época do cristianismo, para os apóstolos, a virtude da fé era essencial. Por isso mesmo, portando a fé, muitos deles nem chegaram a sentir os desconfortos das garras dos leões na condição de mártires, com que eles assim se habilitaram perante o céu. Hoje, estamos sendo contemplados com uma virtude muito importante nesta fase de transição do nosso planeta. Tão interessante esta lição que demandou a colaboração de 4 espíritos. Interessante. Até porque é, de fato, uma virtude importantíssima, dados os vícios que nós ainda portamos. Alguém de nós pode pensar assim: bom, eu não falo mal dos outros, não. Eu não gosto de julgar, eu sei que eu sou defeituoso, mas de alguma forma, todos nós guardamos dentro de nós uma tendência para sermos maledicentes. Nós confundimos a nossa capacidade de juízo crítico, de senso crítico, com a necessidade de expandir a nossa expressão, de denotar a nossa emoção diante de alguma coisa que faz com que nós tenhamos necessidade do desabafo, por exemplo. E isso acontece de tal forma que, às vezes, a criatura, quando é chamada a atenção por algum familiar ou por algum preceito espírita, ela costuma dizer assim: mas não estou falando a verdade? Como se isso fosse justificativa para sermos indulgentes. A nossa tentativa é, dentro desses 40 minutos que nos são reservados, trazer apontamentos dos 4 espíritos que trouxeram os ensinamentos para nós, não é? Destacando aquilo que consideramos mais importante, não é? Dentro da fala deles, da colaboração que eles trouxeram a Allan Kardec. O primeiro deles é um espírito protetor que apenas denominou-se como José. O espírito protetor José. E ele fala que da indulgência poucos de nós fazemos uso. Eu diria pouquíssimos. Eu já disse, né? Nós temos essa tendência. Isso é interessante logo às iniciais dos ensinos dele, para que nós possamos desde já irmos absorvendo essa lição com humildade. Porque a própria lição, com a contribuição dos 4 espíritos, vai mostrando para nós que, sutilmente, nós somos portadores da falta da indulgência, não é? Então ele diz que poucos de nós fazemos uso da indulgência. Esse é um ponto interessante. Então já estamos encaixados, segundo o próprio Espírito protetor, dentre aqueles que precisamos buscar a indulgência. E uma coisa óbvia: o indulgente evita falar mal dos outros. Quantas vezes nós falamos? Às vezes pessoas discretas. E nós estamos, neste momento, muito
sutil, para que as pessoas, sendo envolvidas com certos pensamentos, elas, de repente, entram num campo vibratório e, ao expor as suas emoções, provoca grandes desentendimentos, inclusive, a começar do seio familiar. Então, justamente porque nós esquecemos de que não devemos falar mal da vida dos outros. Pessoas discretas, simples, quando alguém traz um determinado assunto, ela fica caladinha por um tempo, mas quando ela solta a sua emoção, vem com grandes desabafos, não é? Mas o indulgente, ao contrário, procura encobrir os defeitos alheios. Será que isto seria uma falta de honestidade para com a própria verdade? São coisas interessantes para a gente pensar, né? Alguém estando encobrindo o mal de alguém, ele está colaborando para com a mentira? É interessante. Isso depende das circunstâncias, e mais à frente a gente vai ver isso. Porque normalmente nós assumimos uma posição sem que necessariamente nós tenhamos o dever de ofício de estar julgando. Porque há aqueles que, por dever de ofício, têm que julgar, têm que estabelecer sentenças, têm que se colocar à luz do direito na posição de defesa ou de ataque. Isso fazendo parte de um dever de ofício, o que é diferente, não é? Mas nós devemos agir como aquela criatura que o Hilário Silva, e agora eu não estou lembrado de qual dos livros, é Almas em Desfile, não é? Talvez seja Almas em Desfile. E ele conta o seguinte caso, eu não lembro o nome do personagem. Tinha um sujeito maledicente, e ele ficava danado, ele ficou danado com esse indivíduo que ele conheceu na repartição, porque ele contava uma coisa má e ele encobria com uma decência, com uma sutileza, com uma capacidade que nós vimos muitas vezes o Chico Xavier fazer, buscando uma inspiração para sair de lado, ainda defendendo aquele que estava errando, mas sem necessariamente aprovar o erro. Veja como isso é interessante. Então o camarada falou mal daquilo, falou mal disso, mais aquilo e tal, e aí, por fim, ele virou para ele e falou assim: escuta, você é espírita, né? Aí o rapaz que estava ouvindo, que tinha sempre suas saídas indulgentemente, falou: eu sou espírita. Ele disse assim: eu não gosto de conversar com espírita, porque com espírita não tem conversa. Nós devemos ser estas criaturas, que não haja conversa. Se for para falar mal dos outros, que não haja conversa. Nós temos que ter este escudo dentro de nós, e essa imposição moral que se coloca, nos põe numa situação de responsabilidade. Porque, de repente, se nós estivermos coniventes, alguém vai falar assim: mas espera aí, você não é espírita? Então, veja bem, não é? Presume-se que todos nós sejamos indulgentes. Veja que coisa interessante, não é? Então, isso de agir com evasivas dentro de uma ética, para não mostrar, para não ressaltar mais o mal que o bem, não é? É algo que nós precisamos alcançar. Então, tem até uma outra historinha, mas eu não vou contar não, senão depois eu passo o tempo e o Fábio briga comigo, né? Bom, uma coisa muito interessante, olha só como existe uma ética bem aprimorada, uma educação de comportamento. Porque o Espírito Protetor fala, né, que se a gente aconselha,
nós fazemos isso de forma velada, não com ares de superioridade e nem à frente de todo mundo. Diante do mal do outro, então, nós podemos colaborar se nos dá a oportunidade de, por gostar de alguém, por entender que alguém merece ser orientado, nós nos colocarmos na condição daquele que possamos orientá-lo se já conquistamos alguma situação que ele ainda não conquistou ou que ele ainda não compreende, mas isso de forma velada. Ou seja, o indulgente é discreto por excelência, não é? Então precisamos ter também a consciência de que para conosco nós devemos ser severos e sermos indulgentes para com o nosso semelhante. Então, isso é interessante porque isso faz parte de uma consciência natural que nós precisamos trazer sempre para nós, sempre. Ou seja, eu não devo ser malévolo com a conduta do outro, eu não devo estar sempre com a tendência de incriminar o meu próximo, e preciso ser severo comigo mesmo. Agir assim não é simplesmente uma questão moral. Olha que coisa. Agir assim não é simplesmente uma questão moral, é uma questão de inteligência também. Principalmente para nós espíritas. Ou seja, eu preciso ser severo comigo muito mais do que com ele, com aquele que errou, porque eu detenho condições que a ele ainda não pôde ser colocado muitas vezes. Só pelo fato de ser espírita, presume-se, eu tenho mais compreensão das coisas do que ele, que ainda não entende o verdadeiro sentido da vida, na sua amplitude espiritual. Deixar de falar mal dos outros, de condenar, é inteligência, porque eu sei que não detenho os elementos suficientes para analisar alguém, porque este alguém não se configura exclusivamente com os caracteres que ele tem hoje. Ele tem todo um enredo, sabe-se lá o que é que em outras vidas, em outros lances, aconteceu com esta criatura para ela ser desse jeito. E às vezes até mesmo na mesma encarnação, eu não sei o passado da criatura. Eu não detenho a matriz suficiente para julgar. Então, mesmo que eu não quisesse adotar o processo da moralidade, eu preciso voltar para mim mesmo e falar assim, não, quem sou eu? Essa realidade é tão grande dos nossos enredos, que quando a gente fala assim, que Jesus conhece cada um de nós, muito mais do que nós nos conhecemos, porque nós não lembramos do nosso passado, inclusive. Então, é dentro dessa perspectiva que o nosso esforço de aprender a amar o semelhante, começando por ser indulgente para com ele, passa por essa preciosa certeza de que nós todos somos iguais, num aspecto que, à primeira vista, parece filosófico. Mas nós todos somos realmente iguais, a partir do momento que nós evoluímos por estágios. Para o espírito, o princípio de tempo e espaço é relativo. Um dia vamos entender isso. Não existe tempo e espaço para os espíritos superiores. Sendo assim, erros que eu cometi no passado, em outras encarnações, terríveis erros, e eu abro um parênteses. Quem aqui está achando que é santinho, não foi santinho não, viu?
não me levem a mal. E a gente olha para a gente hoje e fala, essas coisas que fulano está fazendo, esse quadro social com que se estampa horrores do comportamento dos poderosos, por exemplo, a insensibilidade dos cruéis, que desonram famílias, eu não faço uma coisa dessa, mas já fizemos. Se alguém aqui não acredita nisso, não crave e não ache que eu estou falando abobrinha. Tente buscar isso, certo? Então, o que eu estou querendo dizer, para finalizar essa parte aqui do Espírito José, não é? É que um dos fatores principais, são muitos, dentre os que eu disse aqui, mas tem um que ele é definitivo, que é esse último. Meu Deus do céu, se eu errei ontem, e muitas vezes uma questão de estágio, agora eu quero simplesmente dar uma de bonzinho, porque tudo é questão de estágio, é nesse sentido que somos iguais. Muitas vezes aquela criatura que está errando profundamente, ela está até momentaneamente à minha frente, eu vou explicar por quê. Porque se for observar a minha ficha espiritual e a dele, na época que eu tinha a idade dele em espírito, eu estava aprontando muito mais. São realidades assim. Então, é uma realidade que nós não temos como fugir. Agora vamos lá para apontamentos do bispo de Bordeaux, ou Bordeaux, como eles falavam, né? Compete a nós, veja bem, já que nós temos os nossos dons de apreciar e de expressar, de conceituar, não é? Então vamos utilizar a nossa estrutura, a nossa cognição, não é? A nossa vibração, para sustentar os fortes, encorajando-os, e fortificar os fracos, mostrando a eles a bondade de Deus ante os arrependimentos. Isso que esse bispo de Bordeaux, né, o João, falou. Então, da mesma forma que nós temos como seres humanos a necessidade de expandir o que pensamos, de estarmos estabelecendo juízos críticos para melhorar as situações, nós precisamos observar que aquele que é o forte precisa dessa sustentação. Ou seja, vamos aprovar o que é bom. Quantas vezes é importante o incentivo com a nossa fala, né? Com o nosso senso crítico bem ajustado, mas é muito mais importante dar força ao fraco, mostrando-lhe o caminho no momento certo, dando a ele um testemunho e exemplificando. Até aí observamos que a indulgência tem a ver com o nosso gesto de um modo geral, diante das situações que nós percebemos que vêm do nosso semelhante, não é? Ele fala algo muito interessante. Ele lembra da parte da prece, né? Perdoai-nos assim como nós perdoamos, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Gente, eu vou falar uma coisa. Guardamos aí, quantos de nós guarda? Veja bem, eu estou falando para todos nós. E quando eu comecei a falar, eu falei, eu não vou falar não, porque eu sou cheio de defeito. Mas aí a espiritualidade me ensinou. Você fala porque você é o primeiro a receber a doutrinação. Então o que eu vou falar aqui é primeiro para mim e depois para vocês. Porque o que eu vou falar é o seguinte: nós ainda somos um tanto hipócritas às vezes, né? Quantas vezes nós oramos? Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a dívida alheia. Se nós somos duros na crítica, não aceitamos os diferentes, conceituamos como se estivéssemos numa tribuna espiritual acima dos demais,
e pedimos a Deus para nos perdoar, assim como nós perdoamos. Que perdão é esse, se nós condenamos? Basta alguém jogar uma pitada e nós entramos na onda. E também começamos a falar mal dos outros, não é? Então, aqui achei interessante porque ele fala sobre a questão do arrependimento, não é? Para a gente, ao dar sustentação aos fracos, não é? A gente lembrar a eles do arrependimento, da importância do arrependimento. Então, ele acabou, o João, o bispo lá de Bordeaux, ele acabou mostrando algo interessante para nós. Ele poderia ter citado outras coisas, mas olha o que ele citou. Ele citou que devemos falar para estas pessoas sobre a importância do arrependimento. Então, muitas vezes a pessoa já está arrependida, mas ela fica cristalizada naquele estado de espírito, puro arrependimento, se condenando. É preciso, então, que a gente, ele está colocando aqui, com essas pessoas, falar, não, fulano, você está indo bem, porque o arrependimento é a base em qualquer plataforma para a evolução. É a transformação de quem errou, saindo para o bem. É o início da transformação do mal em bem. Então, veja como é interessante. Às vezes nós temos uma oportunidade de estar reverberando o que é bom, ajudando alguém, e dependendo da forma como nós vamos falar, nós vamos colocar aquela pessoa cada vez mais para baixo. O arrependido, ele está numa fase melindrosa. No plano espiritual, é a partir dos arrependimentos que se torna possível auxílio para os espíritos de um modo geral. Então é importante a gente falar sobre isso, não é? Perdoar e ao mesmo tempo amar todas as circunstâncias. Então, eu perdoo. Então vamos imaginar que nós, buscando a indulgência, por uma questão ética, por uma questão até de campo de vibrações, não vamos declinar em nomes aqui, né? Mas vamos imaginar os grandes poderosos que corrompem. Vamos imaginar que, na expectativa de ser indulgente, eu pura e simplesmente compreendo. Eu, da minha parte, como ser humano, partícipe de uma sociedade, como brasileiro, eu perdoo, porque eu já compreendi, eu sou espírita, eu perdoo. Mas o Espírito João fala que mais que isso, o perdão é apenas uma porta que se abre para o amor. E aí eu pergunto, quando é que nós temos orado por estas criaturas? Muitas vezes, o nosso estado de espírito nem nos permite, porque a oração seria incompleta. Então, tudo isso são coisas importantes para a gente observar. Ele diz que a indulgência substitui a cólera que conspurca, né? Que mancha, que macula, que degrada, não é? Pelo amor que purifica. Então, aquele que é indulgente, ele guarda para si a brandura. Ele guarda para si um conforto que ele mesmo constrói para si. Aquele que não é indulgente é um infeliz. Ele dardeja para ele mesmo, buscando lá fora o que está no ato dos outros, aquilo que ele dardeja em si mesmo, com desconforto da infelicidade dos atos do outro. Olha que coisa interessante. E ao contrário, se eu revestir isso de compreensão,
Porque a indulgência exige compreensão. Para tudo a gente vai encontrar as causas, os motivos. Mas se eu não for capaz de guardar essa brandura, a minha indulgência nasce morta. Então é importante, e observa que nós estamos falando de uma postura que diz respeito à nossa educação, à nossa ética, e que se transforma cada vez mais numa educação espiritual. Essa é uma forma de nos espiritualizarmos. Às vezes, nós não paramos nem para pensar, gente, eu estou aqui na Terra, e um dos segredos é espiritualizar-me. Porque a realidade é o espírito. Eu sou o espírito. A educação principal que eu tenho que buscar, a acadêmica é indispensável, eu tenho que buscá-la dentro do possível. Toda a educação que a instrução humana alcançou, mas, acima de tudo, eu estarei me espiritualizando se buscar a educação em espírito. Daí a importância das virtudes, que são essas disciplinas que existem universalmente para a academia da alma. E a indulgência é uma delas. Então, vamos dizer agora os... Ih, rapaz! O tempo passa e a gente empolga, mas como é que eu fico? Vamos lá então. Então vamos para os apontamentos de Fettry, do bispo de Nevers. Aqui ele repete uma coisa: nós temos que ser severos conosco, indulgentes para com os outros. Então ele repetiu aqui, não é? Depois ele fala também, ele na verdade aqui, ele faz ponderações de coisas que eu já falei aqui, porque outros abordaram, né, também. Ele fala que nós todos temos defeitos a corrigir, não é? Então não somos autoridade para estar corrigindo os outros na forma como nós pensamos, né? O verdadeiro caráter da caridade é a modéstia e a humildade. Ou seja, sem indulgência, nós não alcançamos a verdadeira caridade. Olha que coisa interessante, não é? O coração do homem é um abismo de corrupção. Ele generalizou. Se hoje não somos corruptos na expressão da palavra, normalmente já o fomos. E quando se estabelece as proporcionalidades, para aquele que muito recebe espiritualmente de orientações morais, certas atitudes também são corrupção. Diante daquilo que a gente recebe, daquilo que a gente precisa distribuir. O espírito egoísta guarda uma certa corrupção. Olha como as coisas são interessantes, né? Mas há em nós germes de bons sentimentos. Eu penso que este é um exercício que nós precisamos fazer sempre. Uma base para alcançarmos o objetivo da nossa encarnação aqui na Terra é buscarmos a reforma íntima. Pensemos o seguinte, aqui entre todos nós, quem de nós já parou e falou assim, gente, eu quero agora fazer uma reforma íntima? Às vezes a gente pensa, né, eu preciso melhorar nisso, melhorar naquilo e tal, mas nós não fazemos um planejamento, uma introspecção justa em respeito a nós mesmos, para dar uma parada, para observar as aparestas que precisam ser aparadas, as arestas. Então, isso é muito importante e um fator decisivo, porque a possibilidade de indulgência é uma das portas muito interessante para eu sair de mim e me colocar diante dos valores do externo, do exterior.
Porque sempre que eu julgo alguma coisa, é daquilo que os meus sentidos me mostram. E para eu me espiritualizar, eu preciso já começar nessa boa relação com o exterior, com o externo, com as coisas que vêm de fora para mim, mas que precisam, acima de tudo, ter dentro de mim um assentamento. Por isso que a nossa evolução é de dentro para fora. Tem que existir essa base. Mas se eu não estou calcado numa boa reforma íntima, eu vou vacilar mais vezes. A reforma íntima significa conhecer-se. Com a perspectiva de, aí sim, eu me conhecendo, eu saio de mim projetando-me para agir corretamente, aí eu me espiritualizo. Aí eu estou me espiritualizando. Olha que coisa bacana nós guardarmos esse conforto dentro de nós e pensar assim: eu estou me espiritualizando. É o alcance objetivo da minha encarnação. Eu estou fazendo aquilo que eu preciso fazer. Olha que coisa, que resposta interessante que nós trazemos para nós mesmos. Olha a importância disso, não é? Então, se há esses germes de bons sentimentos, vamos buscá-los. Que coisa, não é? Que coisa. Nós temos bondades que nós não sabemos, não percebemos direito. Olha o quanto nós não nos conhecemos, não é? Então, caridade para com o próximo e para si mesmo. Essa forma que nós temos que fazer. Mas vem São Luís, finalizando, e ele nos traz orientações bem práticas, não é? Aí vai a pergunta: não sendo perfeitos, podemos repreender os outros? A repreensão pura e simples, não é? Em princípio, nós não somos as pessoas, a autoridade moral para estar repreendendo os outros. Mas eu sempre falo, muitas vezes o difícil em ser espírita, comportamentalmente, é encontrar o equilíbrio. Mas é evidente que há os momentos em que eu preciso repreender o meu filho. Não é? Eu posso até, dependendo da forma que eu faça, por amor, repreender no sentido de despertá-lo, mas não a repreensão que estabelece-se uma culpabilidade. Veja bem. Porque senão, nós íamos falar assim: mas então eu não posso repreender. Eu tenho um papel, eu estou dentro da sala de aula, tenho um aluno, eu não posso repreendê-lo. São coisas diferentes. Precisamos compreender isso, né? Há situações em que divulgar o erro é preciso? Olha que pergunta interessante. A gente aprende, a gente se depara com situações, às vezes, olha só, a doutrina espírita, ela é muito interessante, ela abrange tudo. Tem gente que pensa assim, o espírita é meio ufanista, porque o espírita convicto, e velhão dentro da doutrina como eu sou, que eu fui evangelizado desde os 6 anos de idade, faço 80 o ano que vem, se eu ainda não estou melhor, paciência. Mas eu recebi demais, né? Então, eu sou daqueles que falam assim: poxa, beirando meus 80 anos, nunca deixei de encontrar uma resposta que o Espiritismo não me desse. Isso não é ufanismo, nem é fanatismo. Mas também é o contexto mais profundo que existe dentro das teorias de conhecimento. Ciência, filosofia, religião. Não há nenhum contexto formado dentro desta estrutura. Então, há situações em que divulgar o erro é preciso quando, por exemplo, se o erro exclusivamente me afeta, eu tenho o direito de não levar para frente.
Ah, mas você vai levar esse prejuízo todo. Bota esse cara na cadeia. Não. Eu sou indulgente. E é igual um amigo meu falou, né? Roubaram dele 5... Gente, não é mentira. 5 vezes roubaram a drogaria dele. E ele sempre sorrindo falou assim, estou devolvendo, né? Por causa dos erros do passado. Não é? Então, nós precisamos... há uma situação em que, se for para o bem coletivo, olha, às vezes é necessário apontar o erro. Mas eu imagino sempre assim, eu estou na repartição, descubro que fulano está metendo a mão, está roubando os cofres da repartição, consequentemente, do erário público. Para agir corretamente, eu tenho que chegar perto dele. Fulano, você vai parar com isso, não vai? Agora que eu descobri. Porque tem um detalhe. Se você não parar para o bem da coletividade, eu vou te denunciar. Eu não sou o dedo duro, tanto que estou te contando aqui. Na defesa do meu semelhante, eu posso fazer isso. Está lá. Depois vocês podem buscar. E lá diz assim, dependendo da situação, informar é dever. Ó, que coisa. Agora, que não vacilemos. É dever e tal, para aquelas coisas que nós podemos atenuar ou até transformar. Até onde for possível, o semelhante, seja ele do jeito que ele for, ele é a peça mais importante de tudo que existe em torno de nós. Nada é mais importante do que o semelhante. Por fim, eu só tenho a agradecer, não é? Espero que a objetividade destas lições, destes espíritos, não é? Eu tenho a presunção, e é por isso que eu estou aqui. Eu tenho a presunção de dizer que todos nós vamos sair melhores daqui hoje, e quando for falarmos mal da vida dos outros, a gente não conta só até 10, não. Conta até 100. Um abraço. Vamos contar até 100, né? Vamos contar até 100. Nós queremos agradecer ao Eurípides esses momentos, né? Como sempre a gente fala, um momento de reflexão, para a gente fazer dar uma analisada, fazer um balanço da nossa condição aqui na Terra, né? E a gente, nessa hora aqui, se a gente está disposto a reformar mesmo, a gente vai contando para a gente mesmo os pontos que a gente precisa melhorar, né? Ele falou aquilo lá. O ódio que eu tenho dentro de mim, de fulano, eu não desculpo uma coisa dessa. Eu não perdoo. Deve ser nem para o espírita, né, Eurípides? Nem para o espírito, para o cristão. Eu não perdoo. É uma expressão muito grave, né? Muito grave. Nós temos um mestre que, lá no auge da cruz, quase morrendo lá na cruz, se esvaindo em sangue, falou: perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, Eurípides, muito obrigado pela sua presença aqui conosco nessa noite. Que Jesus te abençoe na sua tarefa e que abençoe todos nós, que essa mensagem possa calar fundo no nosso coração, na nossa mente, né? E para calar fundo, nós vamos pedir a Deus a proteção, pedir o passe para todos nós, a fluidificação das nossas águas que estão aí, porque os nossos companheiros médiuns passistas já estão apostos aí, para que todos nós recebamos as bênçãos de Jesus. Nós viemos aqui para buscar, e com certeza, com
a bênção de Jesus nós vamos levar, conforto, bem-estar, a tranquilidade, a força, a coragem, para a gente melhorar a nossa vida, a nossa existência. Porque se nós confiarmos em Jesus, Ele faz a parte dele como sempre. Como sempre. Mas nós sabemos que quem confia em Jesus não perde o seu tempo, porque alcança a bondade e o coração bondoso que Ele tem. Por isso, Jesus, bondoso amigo, aqui nos encontramos após ouvir as lições, o desdobramento das lições do Teu Evangelho. Que possamos nesta hora agora receber a cura, as energias positivas que precisamos, porque às vezes estamos tão combalidos, tão cansados, de tanto problema, de tanta condição difícil desse nosso mundo, mas nós sabemos, Senhor, porque o Senhor não nos deixaria órfãos, está sempre conosco, e nesse passe positivo que vamos receber, nós vamos chegar na nossa casa mais reconfortados, fortificados na nossa fé, e que a confiança que nós depositamos no Seu poder divino está sempre conosco. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a todos que nós ofendemos. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Que assim seja. Que possamos ir em paz.